Oi, gente, graça e paz, boa noite. Hoje, sexta-feira, estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus, como eu sempre falo, celebrar o nome do Senhor Jesus, glorificar o nome dele. Toda honra e toda glória deve ser dada somente a Deus. E como é bom estar aqui com você, hoje, sexta-feira. Já quero desejar um final de semana muito abençoado para a sua vida. Hoje feriado também, não sei o que você fez durante o dia, mas eu sei que a gente está aqui para adorar o Senhor, aprender mais com a sua palavra, que a palavra do Senhor, ela todos os dias traz algo novo para a nossa vida. Muitas vezes eu chego em casa assim, sento, na hora da refeição, eu comento com Keila. Tem coisas que eu estou aprendendo agora, depois dos 30 anos. Coisas que durante a vida eu achava que era certo de um jeito. Agora eu estou vendo biblicamente o que significa. Estou vendo biblicamente qual é o certo. Muitas vezes a gente foi ensinado de forma errada, gente. Então, como a gente descobre? Lendo a palavra, buscando, pedindo ao Espírito Santo para nos revelar. E essa semana, como tem sido poderoso, estamos aprendendo sobre dons e talentos. A gente já identificou que talento você pode nascer com ele, você pode adquirir durante a vida. E dons, principalmente os dons espirituais, são entregues pelo Espírito Santo. São dados através do Senhor, do Espírito Santo. São dons diferenciados, porque são espirituais. Tem os dons ministeriais, como a gente falou do pastor, do mestre, do apóstolo, do profeta, do evangelista. Mas também tem aqueles dons espirituais que hoje eu vou falar um pouco sobre eles, tá bom? Vou falar com mais calma. E como é, Daniel? Como é que eu vou saber o meu dom? Como é que eu vou saber o meu talento? Eu acho difícil, mas se você ainda não sabe, identifica aquilo que você faz com muita alegria. Que você faz com facilidade. O que é que você tem facilidade para fazer? O que você faz, se alguém te colocar numa função, você faz tranquilamente. É forte, hein? Então compartilhe esse vídeo, curta, inscreva-se no canal, manda para o máximo de pessoas que você puder. Eu sempre estou falando isso. Se você não assistiu os episódios anteriores, quando acabar esse aqui, volta. Maratona aí nessa série, depois assista os da semana passada, da outra semana, assista novamente, esteja aqui aprendendo junto comigo, tá, gente? Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Daniel, como é que eu sei o dom espiritual que eu tenho? Ou o dom ministerial? Primeiro você tem que ter conhecimento. Você tem que conhecer quais são os dons espirituais. Quais são os dons ministeriais? Por isso que eu digo, está na Bíblia. E eu repito, meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é em todos os sentidos. Se a gente não tiver conhecimento financeiro, a gente sofre nessa área. Se a gente não tiver conhecimento emocional, a gente sofre nas emoções. Se a gente não tiver conhecimento para saber dons e talentos na palavra de Deus, o que ela fala sobre isso, a gente sofre, a gente fica sem saber o que fazer. Às vezes chega na igreja, um líder chama você para trabalhar no ministério ali, ter uma função que não é a sua. Você tem que identificar, fulano, eu não nasci para ser líder. O meu dom ministerial é esse aqui. Eu nasci para evangelizar, mas não tenho um perfil de liderança. Eu tenho facilidade para administrar. Deus me deu um dom de sabedoria para falar, para administrar, para cuidar. Não é esse. Porque você tem que ter o conhecimento. E da mesma forma o líder. O líder ele tem que conhecer os talentos. O líder ele tem que conhecer os dons ministeriais, os dons espirituais. Porque quando ele olha para um liderado, ele identifica. Você é um missionário. Você tem facilidade com isso. Eu vou te colocar em tal departamento na igreja. Ou até no trabalho mesmo. Um gerente. Ele às vezes quer colocar uma pessoa para trabalhar no escritório, sendo que a pessoa é boa de comunicação, pode estar na frente. Eu lembro que uma vez eu estava precisando tanto de um trabalho que eu
entreguei meu currículo para uma vaga de estoquista numa empresa. E quando eu sentei para conversar com o supervisor daquela empresa, ele disse: você quer trabalhar no estoque? Gente, eu fui para a entrevista com camisa social, sapato social, todo arrumado, cabelo cortado. Aí disse: você veio para a entrevista para ser estoquista? Eu disse: vim. Coloquei uma das minhas melhores roupas. Ele disse: mas o seu perfil é de ser vendedor, é de estar na frente, de conversar com as pessoas, de tratar bem, de atender as pessoas, não de estar lá dentro no estoque. E nisso ele não desvalorizou quem trabalha no estoque, mas ele viu como um perfil. Porque às vezes quem está lá no estoque lá atrás não tem muito jeito para estar na frente, falando com o povo, é mais tímido, aí fica lá atrás, nos bastidores. E aí ele me colocou naquela época para ser vendedor, na época que eu trabalhei nessa empresa. E ali eu entendi que Deus teve um propósito. Tudo Deus tem um propósito, né, em nossa vida. E eu orava na empresa, cantava antes da loja abrir. E Deus me usou mais de forma espiritual do que como um vendedor naquela empresa. Vendedor foi só o pretexto. E é isso, você tem que identificar bem. Seus filhos, você que é pai ou mãe, identifique os talentos dos seus filhos. Observa no que eles são talentosos e usa eles para isso. Às vezes você está dando a função para um filho que outro filho poderia estar fazendo aquilo melhor. O que é mais extrovertido, tem um que é mais para dentro, usa ele para fazer outra coisa, entendeu, gente? Observa bem os talentos das pessoas que você convive. Eu não posso querer forçar que um amigo meu seja igual a mim, tenha os mesmos talentos que eu. Não, eu tenho que valorizar o talento que meu amigo tem. E da mesma forma ele comigo. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm o dom da generosidade, é muito generoso. Generoso demais, ajuda as pessoas. Eu admiro e glorifico a Deus. Eu não tenho inveja, não quero ser igual a Ele. Porque eu também sei que eu tenho dons que Ele não tem. Como Ele tem dons que eu não tenho, e assim o corpo de Cristo vai se completando. Um líder, ele deve fazer isso. Por exemplo, eu sou líder, tenho uma equipe. Eu tenho que identificar o talento de cada um. Você gosta de quê? O que é que você faz com facilidade? E às vezes você conversando, vai puxando da pessoa, vai vendo o que ela gosta, usa ela no que ela tem facilidade. Tá? Então assim, o dom do Espírito Santo, nós podemos falar assim, que é como se fosse o adiantamento de uma bênção. Ele pega uma bênção ali, entrega para você e diz assim: usa isso que eu estou te dando. Usa o que eu estou te dando. Tá? Pode usar aí. Multiplica o que eu estou te dando. Estou te dando uma bênção, estou te dando um presente. Você tem que identificar os dons espirituais. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses dons, certo? Como o dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom do discernimento dos espíritos, dom da fé, dom da cura. 1 Coríntios 12:8 fala sobre o dom da sabedoria, que é o quê? Sabedoria divina. Eu sei que se todos nós pedirmos sabedoria, Deus vai dar. Mas você já observou que tem pessoas que têm o dom mesmo para lidar com situações como Salomão? Salomão foi orar, Deus disse: pede o que você quiser. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. Salomão, ele poderia ter pedido várias coisas, mas ele pediu sabedoria. E Deus disse: por que você não pediu riquezas? Eu vou te dar sabedoria, mas vou te dar riquezas também. E Salomão, ele soube lidar com situações incríveis. Como 2 mulheres que tiveram bebês. Elas moravam na mesma casa. E na noite, uma deitou por cima do filho da outra. E o filho morreu. E depois as duas levaram a criança viva para o rei Salomão, para ele julgar. A mãe, uma dizendo: eu quero o meu filho, esse é meu filho, dela que está morto. E a outra dizendo: não foi o meu que morreu, foi o dela. E aí Salomão, ele tem uma sabedoria, ele pede uma espada, ele diz: me dê uma espada, eu vou cortar o bebê no meio e vou dividir. Vou dar metade para uma mãe e metade para outra. E na hora que ele foi matar a criança, a mãe verdadeira gritou: não, pode deixar a criança com ela, não mate. E na hora ele disse: essa é a mãe.
tá aqui seu filho, porque a mãe não suportaria ver o filho morrer. Já a outra nem sentiu, porque ela disse: o meu morreu, dela vai morrer também. Acredito que ela pensou isso. Então, como Salomão ele soube lidar com isso? Dom da sabedoria. Então, Tiago ele fala isso: se você deseja sabedoria, peça ao Senhor que Ele te dá livremente. Agora, como é que Deus dá sabedoria a gente, pessoal? Ele coloca uma situação para que nessa situação a gente saiba resolvê-la. Ou você acha que a gente vai pedir sabedoria a Deus e Ele vai fazer assim, com a varinha mágica: toma sabedoria, filho? Não, Ele coloca uma situação. Quando você pede paciência a Deus, Ele coloca uma situação para ver se realmente você vai usar a paciência que Ele te deu. Então tem o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. Aí a gente já percebe que tem pessoas que têm esse dom, que trata-se de palavras, definições adequadas para cada ocasião. Tem pessoas que têm muito conhecimento, é um dom, gente. Às vezes a gente fica: acho que essa pessoa é anormal, o que é que está acontecendo? É um dom. Da mesma forma que eu tenho um dom para tocar um instrumento, tem pessoas que dizem: Daniel, como eu queria tocar assim como você toca. E eu falo: é tudo para a glória de Deus, é um dom. Você também tem dons que, se eu for investigar, eu gostaria de ter. Mas para cada um Deus vai dando dons, vai dando talentos. Tem pessoas que buscam aprender durante a vida, como buscam um curso para aprender a cantar, a tocar, falar outros idiomas. Quando vê, percebe que tem facilidade para aquilo, ou seja, tinha um talento escondido e desenvolveu. Agora, o dom espiritual é dado por Deus e a gente tem que cuidar desse dom. Tem um dom de discernimento de espíritos. Tem pessoas que têm esse dom para discernir espíritos. Chega no ambiente, observa os espíritos que estão ali, sente, olha para as pessoas e sente o que está por trás, tá? Percebe os espíritos que inspiram e operam nas pessoas, tá? Então é discernimento de espíritos. Dom da fé é uma capacitação também divina, certo? É desejado pelo homem e é realizado por quem? Por Deus. Tem pessoas que eu acho que você já observou, tem uma fé além do normal. Rapaz, que fé essa mulher tem. Tipo aquela mulher que tocou em Jesus. Ali foi o dom da fé. Ela teve tanta fé que ela foi no meio da multidão e tocou em Jesus e foi curada. É o dom da fé. Dom da cura é um dos dons mais desejados, gente, pela humanidade. Mateus 8,16 fala que Jesus curou a todos, certo? Mas ainda fala em João 5,3 que ainda houveram muitos enfermos, tá? Ou seja, tem o dom da cura. Esse dom muita gente deseja, mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo recebe a cura. Nem todo mundo tem esse dom para chegar a orar e as pessoas serem curadas. Claro que usando no nome de Jesus é possível, mas a gente tem que saber usar o dom. Principalmente que Deus nos deu. Se fulano tem facilidade para usar esse dom da cura, deixa a pessoa usar. Se você tem o dom da profecia, que é o próximo que eu vou falar agora, que é a fala inspirada pelo Espírito Santo, ó, a profecia é uma fala inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, é uma revelação de Deus. Ok? Então esse dom, ele pode ser usado sim. Ok? Como muitas pessoas usam aí de má fé, para estar apontando pecados, para estar profetizando de qualquer forma. Aí tem coisas que nem acontecem, em momentos que não era para usar, como negócios. Tem pessoas que profetizam com a intenção de ganhar dinheiro. Gente, profecia é muito sério. Para você profetizar e falar algo que seja inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Muito cuidado com esse dom de profecia. A Bíblia até manda a gente julgar a profecia. A gente não vai julgar quem falou, mas a gente pode julgar a profecia. Tá? Ouvir uma profecia, julga o que foi dito, não julga a pessoa, que a gente não tem poder nenhum para julgar a pessoa. Ok? Tem um dom da variedade de línguas que eu falei, né? No terceiro episódio falei sobre isso.
falar em línguas não conhecida pelas demais pessoas, tá? Tem as línguas estranhas, né? Mas eu já falei que é para nossa edificação. Tem o dom da interpretação de línguas, que é o dom que se soma ao dom da variedade de línguas. Ou seja, tem alguém falando e a outra pessoa compreende o que está sendo dito. Ou seja, gente, os dons e vocação que cada um tem é inegociável. O que Deus deu a cada um dom espiritual, o que Deus deu a cada um ali, uma vocação ministerial, é inegociável. O que Deus deu está dado, certo? Mas o que é que acontece? Tem pessoas que não obedecem a Deus, não usam o dom, não desenvolvem o dom. Mas por quem é desenvolvido esse dom? Através de quem? Do Espírito Santo. A gente pede: Espírito Santo, eu identifiquei que eu tenho facilidade para liderar. Me ajuda, Espírito Santo, a desenvolver esse dom. Aí você vai buscar, vai ler a Bíblia, vai ler livros, vai ver pregações sobre liderança e vai pedir ao Espírito Santo para te ajudar. Ele vai te desenvolvendo. Mas você tem que fazer o quê? Ontem eu falei sobre isso, sobre os servos que um enterrou o talento e os outros multiplicaram. Você está disposto a multiplicar? Você pode escrever aqui. Eu estou disposto. Escreva: eu estou disposto. Estou disposto a quê? A usar o meu dom para a glória de Deus. Usar o dom que Deus te deu para a glória dele. Identificar se você tem um dom de profetizar, se você tem um dom de interpretar línguas. Como é que eu vou saber, Daniel? Orando, buscando, pedindo a Deus para te mostrar, para você identificar aquilo que você tem facilidade. Então, fazendo um resumo, gente, do que a gente aprendeu essa semana, talento é algo natural. Pode vir de uma questão genética, você já nasce, ou no ambiente ali você vai aprendendo, ou simplesmente pela vontade de Deus. Já os dons espirituais são dados ao quê? Aos cristãos pelo Espírito Santo, certo? Pelo Espírito Santo, ok? Você pode diferenciar nisso aí. Talento você pode nascer com ele, beleza, você pode aprender no dia a dia, descobriu que tem um talento, pode dançar muito bem, pode desenhar, mas dom espiritual é dado por Deus, é concedido pelo Espírito Santo, certo? Para você usar para o reino de Deus, para a glória de Deus, usar no corpo de Cristo os dons espirituais, certo? Agora busque a Deus, vá se aperfeiçoando. Daniel, eu descobri que eu tenho um dom espiritual, eu descobri a sabedoria, a forma de comunicar. Deus me deu esse dom, Deus me deu talentos. Então, se aperfeiçoe, ore, faça jejum, esteja buscando, certo, gente? Os dons espirituais, preste atenção nisso, os dons espirituais necessariamente eles não precisam depender dos talentos. Só que às vezes acontece dos dois se manifestarem. Em um momento na vida da pessoa ali pode se manifestar os dois, o espiritual e o talento. Posso estar usando um talento meu e ao mesmo tempo um dom espiritual, e ali estou usando tudo para a glória de Deus, certo, gente? Então assim, identifique aquilo que você tem facilidade, certo? Identifique aquilo que você faz com muito prazer, porque às vezes, eu estou dando um exemplo da igreja, mas pode ser em qualquer área. Às vezes você está sendo usado no local errado. Às vezes você está sendo usado no local errado. Você tem um talento, você tem uma facilidade para fazer algo, mas te colocaram numa função errada. Use os seus talentos e dons para Deus. Agora, em relação aos talentos, multiplique, cuide. Tem pessoas, eu canto bem, mas nunca faz uma aula para melhorar. Eu toco bem, mas nunca estuda para melhorar. Nunca busca para estar melhorando. Acha que é só caindo do céu que as coisas acontecem. Gente, o que caiu do céu foi maná. E era usado num dia, nem servia para o outro mais. O Novo Testamento, Jesus contou a parábola que o Senhor, como eu falei, entregou os talentos e cada um ali
cuidou de tal forma que no final mostrou quem era. Então seja o servo bom, seja o servo fiel, multiplique os talentos. E outra, gente, eu quero dizer algo a vocês aqui. A gente não pode querer forçar que todo mundo seja igual. Ah, esse pastor aqui prega ensinando, glória a Deus por isso. Então usa ele para o ensino. Ah, esse líder aqui, essa pessoa tem facilidade para evangelizar. Usa a pessoa para evangelizar, aproveita. O outro é profeta, glória a Deus. Que todos estejam trabalhando juntos para a glória de Deus. Certo? Eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios 12, tá? 1 Coríntios 12. Se você puder, abra aí comigo. 1 Coríntios 12. Vou ler aqui o versículo 4. Na verdade, vamos começar do primeiro, ó. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Aí o versículo 4 diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém, gente? Ou seja, tem vários dons no corpo de Cristo, vários dons espirituais, dons ministeriais, vários talentos. Mas o que? O Espírito é o mesmo. E a gente precisa um do outro, porque às vezes eu estou aqui, não estou vendo o que está por trás de uma pessoa, aí vem alguém e diz: Daniel, eu enxerguei um espírito maligno nessa pessoa. Vamos orar por isso? Ou seja, aquela pessoa já tem um dom diferente do meu. Tem pessoas que sonham, que discernem um ambiente, que conseguem ver o que está acontecendo no ambiente. Tudo isso é dom, gente. Vamos ver o versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ou seja, o bem de todos. Mas perceba que o Espírito aqui está em tudo, o Espírito de Deus. Versículo 8. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito. Eu li o 8 aqui e o 9. Perceba que é tudo o mesmo Espírito, tá? Vamos ver aqui agora, eu vou pular. Depois você lê com calma. O versículo 29, olha o que diz. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém? Ou seja, busque com zelo os melhores dons. Ok? Deus ele vai mostrando a você o caminho, vai mostrando a você os dons. Mas nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é mestre. Nem todo mundo tem um dom de curar. E é assim o reino de Deus, gente. Até os anjos lá no céu, cada um tem sua função. Um função de guardar, outro de guerrear, outro de entregar a mensagem, outro de dar livramento em tal situação, outro de estar adorando a Deus. Os serafins adoram o tempo todo, declarando uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor. Até os anjos têm suas funções. Então, gente, eu não posso querer, eu, Daniel, querer que todos os dons estejam em mim, que eu seja usado em tudo. Não. Se minha esposa, Keila, tem outros dons, por exemplo, eu e Keila, a gente tem algo em comum, que é a música. A gente tem algo em comum, que é pregar a palavra de Deus. Mas ela tem a particularidade dela, e eu tenho a minha. Deus usa cada um de uma forma, ainda que nos use juntos, mas cada um é usado de uma forma. E eu digo a você, gente, eu cuido com muito zelo daquilo que Deus me deu.
Eu não enterro o dom que Deus me deu, o talento que Deus me deu. Eu uso mesmo. Eu quero gastar tudo para a glória de Deus. Gaste tudo. Use a sua vida para a glória de Deus. Amém? Então eu quero louvar a Deus por sua vida. E eu quero dizer que você vai ser um cristão que vai desenvolver os seus dons. Você vai valorizar os talentos que Deus te deu. Você vai identificar aquilo que Deus te deu. Certo? Você não vai ser um leigo, um ignorante que não vai saber quais são os dons e os talentos. Você vai perceber aquilo que você tem facilidade. Você vai descobrir os dons que Deus te deu. E tem dom aí que eu acho que você nem sabe, mas Deus te entregou, então usa para a glória dele. Amém? Efésios 4:8 diz o seguinte: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, aquilo que prendia os homens, Jesus levou, cancelou e deu aos homens dons. Quem deu? Jesus, o Espírito Santo. Então observe o que você mais gosta, o que você se identifica, o que arde em seu coração. Uma vez eu conversando com um jovem, eu disse: você quer ser médico? Ele disse: quero. Eu disse: arde em seu coração? Ele disse: arde. Eu disse: então Deus vai te usar como médico. Assim como Lucas foi usado por Deus. Lucas, ele foi um médico. Naquela época médico não ganhava dinheiro, fazia por amor, fazia ali por obrigação. Lucas foi um médico usado por Deus. Eu disse a ele: você também vai ser. Então desenvolva o talento, busque. Por exemplo, eu gosto de música, então eu estudo música. Estou na faculdade, estou estudando, mas é tudo para a glória de Deus, não é para mim não. Não é para eu falar aos homens que eu tenho diplomas não, porque até se eu for contratado para trabalhar em certos lugares, eu quero ir para glorificar a Deus, não é para a minha glória. Tá? Não é para a minha glória. Todos os trabalhos no reino de Deus são importantes. Visitas, pregações, quem é pastor, quem é porteiro, quem está na mídia, todos são importantes para Deus. Todos são importantes. Todos são talentosos e todos têm dons. Agora tem que identificar qual o dom e talento que cada um tem. Tá? Na parábola dos talentos a gente entende a vinda de Cristo. Que ele vai voltar e vai identificar como cada um usou os talentos. Como cada um usou as suas habilidades. Não esconda o talento que Deus te deu. Use para a glória dele. Tá? Use o seu talento. Não tenha medo da opinião dos outros. Não fique pensando no que os outros vão falar. Use para a glória do Senhor. Amém? E eu quero terminar aqui lendo para você Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas vão olhar para você, vão ver a luz de Deus resplandecendo em você e vão glorificar a Deus, porque vão dizer: essa pessoa tem usado o dom dela para a glória de Deus. Amém? E eu tenho certeza que você orando, pedindo ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Você vai estar se capacitando, ele vai te ajudar a desenvolver o seu dom espiritual, os seus talentos para a glória de Deus. Amém? Não deixe que a fraqueza faça você enterrar o seu talento. Use para a glória do Senhor. Todos os filhos e filhas de Deus receberam talentos. Agora cabe a eles, cabe a nós usarmos para a glória de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Eu desejo para você um ótimo final de semana. Lembrando a você que Deus é a fonte dos dons espirituais. Ele é a fonte. Tudo vem dele e tudo deve voltar para ele. Por isso peça ao Espírito Santo para te dar dons, te dar talentos e você usar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Estou muito feliz. Encerrando aqui a nossa série. Eu desejo o melhor de Deus para a sua vida. E até a próxima série. Em nome de Jesus. Fica na paz. E não esqueça, não enterre o seu talento, nem seus dons. Use para a glória de Deus.